Olá pessoal, aqui professor Anderson Marques. Estou refazendo aquela aula que ficou um som no fundo. Eu havia usado o som para tentar abafar o chiado de um equipamento que era inapropriado. Resolvido o problema, eu acho que é o caso de refazer a aula, tá? Estou fazendo aqui, atendendo também a pedidos durante a aula ao vivo. Então vamos retomar a questão do Oriente Médio. O Oriente Médio é essa região que fica entre a Europa e a Ásia Central e a África aqui, Europa do lado de cá. Ela é composta pelos seguintes países: Síria, Iraque, Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e o Irã. Ok? Tem alguns autores que colocam o Chipre, como vocês estão vendo aqui, colocam o Afeganistão e colocam o Egito como Oriente Médio. Tem outros que não é consenso. Ela é uma região estratégica porque tem muito petróleo, tem uma posição geográfica interessante, como eu disse para vocês, entre África, Ásia e Europa. O Oriente Médio faz parte da Ásia, mas é a porta de entrada para quem vem da Europa e para quem sobe da África. E é a origem das três grandes religiões monoteístas do mundo. Olha aqui a Europa, a África, a Ásia e o Oriente Médio no meio. Tá? Golfo Pérsico, por onde se escoa basicamente grande parte do petróleo do mundo. Aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo, que dá conexão para o sul da Europa e norte da África, em contato com países do Oriente Médio também. Enfim, é uma região que todo mundo sempre desejou. Tá? A unificação desses países se dá pela língua, pela religião, dessa região se dá pela língua, pela religião, mas também pela Liga Árabe, que do ponto de vista político tem os seguintes membros: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Palestina, que não é bem um país, não tem reconhecimento internacional, mas não tem reconhecimento da ONU, mas a Liga Árabe reconhece, por isso está aqui. A Síria, que está suspenso, Omã, Somália, Sudão e Tunísia. Percebam então que tem países do Oriente Médio, tem países do Norte e do Chifre da África. Ok? Os grupos étnicos que estão presentes no Oriente Médio, ao contrário do que muita gente pensa, não são só os árabes. Tem sim os árabes na maioria dos países, mas tem os turcos, Turquia e Chipre. Tem os persas no Irã, tem os judeus em Israel, tem os curdos que estão espalhados em alguns países, entre eles a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Observando, dá para perceber que eles são parecidos, mas também têm as suas diferenças. Ok? Falei para vocês em sala de aula que tem as três religiões monoteístas surgidas do Oriente Médio. E revendo aqui o islamismo, eu quero recapitular que Deus é o Alá, profeta é o Maomé, e que 90% deles são sunitas, 10% são xiitas, sendo que os sunitas seguem o Corão e a Suna, que é o livro da vida do Maomé, dos feitos do Maomé, e aceitam que o líder seja um homem de fé. Costumam ser mais moderados, mas assim, a gente tem que lembrar que a Al-Qaeda é sunita, o Estado Islâmico era sunita. Os xiitas seguem só o Corão, só aceitam a autoridade de um califa que seja da descendência de Maomé e acreditam que o seu julgamento é infalível. Esses costumam ser mais radicais, pelo menos historicamente são mais radicais, né? Enfim, vamos lembrar que o último dos califas descendentes do Maomé foi o Ali, e xiita vem do árabe Shiali, seguidor de Ali, ok? É o berço do judaísmo, e o judaísmo é a base do cristianismo, já falamos muito disso em sala de aula. Vamos lá então, Revolução Iraniana. No ano de 79 aconteceu então essa revolução em que o Shah Reza Pahlavi ele foi deposto pelo Ruhollah Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Para a gente compreender o contexto que envolveu essa deposição, nós temos que conhecer um pouquinho do governo do Shah Reza Pahlavi. Esse cara era um aliado ocidental
que tentava modernizar o Irã, e aí para os islâmicos mais radicais, ele tentava ocidentalizar o Irã. Nesse sentido aí, ele causou conflito com todo mundo. Primeiro com o Islã, porque ele não baniu o álcool, não baniu o jogo e não proibiu por lei o sexo antes do casamento. O governo dele era violento e corrupto, consequentemente tinha muita manifestação contra o governo dele e ele era extremamente violento contra os manifestantes. Era aliado ocidental, estava se aproximando de Israel, já tinha se aproximado dos Estados Unidos. Ele queria fazer com que o Irã se modernizasse e tornasse uma potência. Propôs reformas econômicas que sacrificaram trabalhadores. Aí ele começou a conflitar também contra movimentos sociais. Estabeleceu um governo que era acusado de corrupção e, como eu disse antes, repressivo contra aqueles que não aceitavam tal situação. Em 76, ele deu o tiro definitivo no próprio pé. Ele distribuiu terras de religiosos, fazendo uma reforma agrária com terra da igreja, e deu direito de voto para as mulheres. Isso foi considerado uma grande afronta e aí começa a Revolução Islâmica então, em que radicais liderados pelo Ayatollah Khomeini conseguem fazer uma aliança com liberais e contra os socialistas presentes no Irã, os esquerdistas. Essa primeira fase fez com que dessa união surgisse a deposição do Reza Pahlavi. Houve uma segunda fase da revolução, onde os ayatollahs, os religiosos, conseguiram derrotar os liberais e os esquerdistas, perseguiram-nos, mataram-nos ou então expulsaram-nos do Irã. E aí veio a então revolução religiosa. O novo governo do Ayatollah Khomeini ele foi baseado em algumas práticas. Primeiro, era um governo teocrático, a autoridade política e religiosa era uma só, fundamentalista, anti-ocidental, então ele rompeu com o Ocidente, e aí para ele era nem Ocidente nem Oriente. Então ele não se aproximou da Rússia, por exemplo, da União Soviética na época, porque ele rompeu com os Estados Unidos, não. Era perseguidor da imprensa, de liberdades individuais, dos intelectuais e extremamente repressivo contra opositores. Essas eram as características do governo do Ayatollah Khomeini. E aí ele introduziu aquele fundamentalismo que eles cobravam do Shah Reza Pahlavi. Proibição do álcool, de filmes ocidentais, impuseram às mulheres a burca, cobrindo inclusive o rosto, impuseram o véu às mulheres, afastou de países como os Estados Unidos, distanciou de Israel definitivamente, introduziu o lema nem Oriente nem Ocidente na política internacional, fez aumentar no mundo o interesse e o medo, a desconfiança pelo islamismo, fortaleceu os xiitas no Oriente Médio e aí esse fortalecimento dos xiitas acabou servindo como uma ameaça contra o Saddam Hussein ali no Iraque. Vamos lembrar que o Iraque também tem governo de maioria, governo não, população de maioria xiita, e era um governo de sunita. O Iraque, para se precaver, o Saddam Hussein, para se precaver de uma possível revolução lá também, ele começa uma empreitada e aí dá início à guerra Irã-Iraque. Ele ataca o Irã, exige do Irã controle sobre saída para o Golfo Pérsico, ele exige que o Irã dê refinarias para o Iraque, enfim, o Saddam Hussein provocou o Irã de todas as formas para começar uma guerra. Vamos entender que ele percebia que nesse momento ele poderia ter apoio dos Estados Unidos, uma vez que na Revolução Iraniana houve a ruptura com os Estados Unidos. Ele percebia uma fragilização do Irã, que estava envolto em uma guerra civil lá, que desencadeou a Revolução, e ele pensou, é a hora de atacar o Irã. Saddam então ataca o Irã, só que o Irã revida. Tá? A partir de 1980, o governo de Khomeini ameaça interesses americanos. Sem o petróleo iraniano, os Estados Unidos se aproximam do Iraque, de Saddam Hussein. O Saddam reivindica controle exclusivo do Chatal Árabe, dividido historicamente com o Irã. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho rios Tigres e Eufrates, Tigre aqui e Eufrates aqui. A partir do ponto em que eles se encontram, tem um excesso de água doce, uma espécie de lago e o desemboque no Golfo Pérsico. Essa região é a região do Chatal Árabe.
Então isso sempre pertenceu ao Império Babilônico e Persa, ao Iraque e ao Irã. E aí o Saddam Hussein invade a parte iraniana no Chatal Árabe, provocando a guerra. Ok? Continuando então, Saddam invade território do Irã para tomar refinarias, e aí ele queimou refinarias por lá. O Irã, depois de tanto ataque, ele reagiu, né? E aí começa então, de fato, a guerra Irã-Iraque. O Iraque teve apoio dos Estados Unidos, de algumas nações de orientação sunita, da Arábia Saudita em especial, e no final até da União Soviética. Galera, a União Soviética, ela queria apoiar o Irã, porque tinha aliados lá, que era a Líbia e a Síria, aliados soviéticos, mas o Ayatollah Khomeini, ele rompe, nem Oriente nem Ocidente, lembra disso? Aí apoiou o Iraque, pensando no petróleo iraquiano. Claro, os Estados Unidos apoiam o Iraque também, só que é importante saber que no meio do conflito, lá para o ano de 85, 86, estourou nos Estados Unidos um escândalo chamado Escândalo Irã-Contras, aonde políticos do poder norte-americano permitia a venda de armas para o Irã. Olha que os Estados Unidos apoiavam o Iraque, hein? E a partir do dinheiro que se conseguia com a venda dessas armas, eles fortaleciam grupos anti-guerrilheiros na Nicarágua. Daí o nome Irã-Contras, porque na Nicarágua eram os contras que lutavam lá para estabelecer uma revolução tipo a do Fidel Castro em Cuba, lembrei. A guerra acaba em 89 com as mesmas fronteiras. Depois de quase 10 anos de briga, de encrenca, eles percebem que não ia dar em nada isso, que estavam queimando petróleo em troca de munição, se enfraquecendo, seus soldados morrendo. Eles acabam com a guerra, com as mesmas fronteiras do início, mas com quase 1 milhão de mortos e mais empobrecidos. Ok? Essa foi então a guerra Irã-Iraque. Na sequência, vem a guerra do Golfo. A guerra do Golfo, onde o Iraque invade o Kuwait. Isso aqui nós fizemos na aula ao vivo, então eu vou encerrar por aqui. Beleza? Grande abraço, até mais.